Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história. Ele é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. Tudo começou em uma noite comum. Eu estava voltando de uma visita à casa dos meus pais no interior e o relógio já marcava quase 1h da manhã. A estrada estava praticamente deserta, com apenas o som do motor e o farol iluminando o asfalto molhado pela chuva. Não era a primeira vez que eu dirigia tarde da noite, mas aquela noite tinha algo diferente. Uma sensação incômoda que eu não conseguia explicar. A estrada parecia se estender infinitamente, e cada quilômetro percorrido só me fazia sentir mais cansado. O rádio estava desligado e o silêncio me fazia companhia. Foi então que eu vi uma figura solitária na beira da estrada, quase invisível, com o polegar levantado. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Vestia um casaco escuro, e mesmo de longe eu podia perceber que estava encharcado pela chuva. Normalmente eu nunca pararia para alguém no meio da noite, ainda mais numa estrada deserta. Mas algo em mim me fez desacelerar. Talvez fosse o cansaço, ou talvez a ideia de que, se fosse eu naquela situação, gostaria que alguém parasse. Olhei no retrovisor e vi seus olhos brilhando à luz dos faróis. Sem pensar muito, estacionei o carro. Ele se aproximou devagar, o capuz escondendo grande parte do seu rosto. Quando ele entrou, o cheiro forte de mofo e terra molhada tomou conta do carro. A porta se fechou com um estalo, e eu tentei manter a calma. "Obrigado por parar", disse ele, a voz grave e rouca, como se não usasse as cordas vocais há muito tempo. Eu acenei, tentando parecer tranquilo. "Não é nada, para onde você está indo?" Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse pensando na resposta. "Para onde você for", ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. Aquilo me deixou desconfortável. Eu não sabia como continuar a conversa, e o silêncio entre nós foi ficando pesado. Continuei dirigindo, mas o clima dentro do carro estava estranho. A chuva lá fora parecia ficar mais intensa, as gotas batendo no para-brisa como se tentassem entrar. Eu me forcei a focar na estrada, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Olhei de relance para o homem ao meu lado. Ele ainda estava quieto, o capuz cobrindo quase todo o rosto, exceto pela boca. Uma boca estranha, com um leve sorriso que me deu arrepios. Eu deveria ter perguntado mais alguma coisa, talvez puxar assunto sobre o tempo, ou perguntar se ele morava por perto. Mas no fundo, algo me dizia para ficar em silêncio. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. "Você tem certeza de que está sozinho?" ele perguntou, olhando fixamente para a estrada. Meu coração acelerou. Aquela pergunta era bizarra. "O quê?" perguntei, confuso. "Você tem certeza de que não há mais ninguém no carro?" Aquilo me gelou por dentro. Dei uma olhada rápida pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio, claro. Eu estava sozinho com ele. Pelo menos era o que eu pensava. Tentei rir, mas minha voz saiu trêmula. "Sim, claro. Por quê?" Ele sorriu novamente, um sorriso que me causou desconforto. "Porque eu posso jurar que ouvi alguém respirando lá atrás." A cada palavra dele, meu estômago se revirava. Ele estava me provocando. Eu não sabia o que responder. O silêncio voltou a tomar conta do carro, agora muito mais opressor. Eu não conseguia parar de olhar para o espelho retrovisor, esperando ver algo que obviamente não estava ali. Mas a cada olhada, a sensação de que algo estava errado aumentava. O banco de trás parecia escuro demais. Como se a luz dos faróis não alcançasse aquele espaço, minha cabeça começou a se encher de pensamentos irracionais. E se houvesse mais alguém? E se ele estivesse me distraindo de algo pior? Eu estava prestes a dizer que ele precisava descer, quando ele se virou abruptamente para mim. "Pare o carro", ele disse, a voz baixa, mas firme. Meu coração disparou e por um segundo hesitei. "O quê?" "Pare, agora." Eu não sabia o que fazer. Ele não parecia agressivo, mas a urgência em sua voz era assustadora. Sem pensar, encostei o carro no acostamento. O homem saiu sem dizer mais nada, mas antes de fechar a porta, ele se inclinou e sussurrou algo que me fez gelar até os ossos. "Ele está aqui no banco de trás. Você deveria olhar." Sem esperar, ele desapareceu na escuridão, caminhando pela estrada sob a chuva.
A porta ficou entreaberta e eu permaneci ali congelado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minhas mãos tremiam e eu senti meu corpo paralisado. Eu sabia que era loucura, mas algo em mim me forçava a olhar para o banco de trás. Minha respiração ficou pesada, cada segundo parecia uma eternidade. Então, lentamente, virei a cabeça e olhei. O banco estava vazio, claro que estava. Soltei um suspiro de alívio e comecei a fechar a porta. Foi quando ouvi um som baixinho, quase imperceptível. Uma respiração, fraca e arrastada, vindo de trás de mim. Olhei para o retrovisor mais uma vez, mas dessa vez não estava mais sozinho. Eu nunca fui de pegar carona, sabe como é, né? Todas aquelas histórias de estranhos perigosos na estrada, desaparecimentos misteriosos, sempre preferi evitar. Mas naquela noite eu não tive escolha. Estava voltando tarde do trabalho, já passava da meia-noite e meu carro simplesmente parou, no meio do nada. A estrada estava deserta e o celular sem sinal. O frio da noite penetrava pela jaqueta e a escuridão parecia se fechar ao meu redor. Foi então que vi os faróis de um carro vindo ao longe. O alívio me invadiu imediatamente. Eu fiz sinal com a mão, torcendo para que parassem, e para minha sorte o carro diminuiu a velocidade até parar ao meu lado. Era um sedã velho, daqueles que parecem ter décadas de uso. As janelas estavam embaçadas, e quando a do motorista se abriu, senti o cheiro de cigarro impregnado no ar. O homem ao volante tinha feições cansadas, olheiras profundas e um olhar vazio. Ele me fitou por um momento antes de falar, com uma voz rouca. "Precisa de carona?" Eu hesitei. Algo nele me deixava desconfortável, mas o desespero de ficar ali sozinho na estrada venceu qualquer instinto de autopreservação. Assenti com a cabeça e entrei no carro, sentando-me no banco do passageiro. O silêncio entre nós era pesado. O homem não perguntou para onde eu estava indo. Ele simplesmente acelerou e seguiu pela estrada como se já soubesse o caminho. Eu tentei puxar conversa, mas ele não parecia interessado em falar. Apenas mantinha o olhar fixo na estrada, os dedos longos segurando o volante com firmeza. À medida que avançávamos, comecei a notar algo estranho. A paisagem do lado de fora parecia repetitiva. As mesmas árvores, a mesma curva, o mesmo poste de luz quebrado. Era como se estivéssemos presos em um loop, andando em círculos. Olhei para o homem ao meu lado, tentando esconder meu nervosismo. Ele permanecia inabalável, dirigindo em silêncio. Foi então que percebi. Seu rosto parecia mudar sutilmente cada vez que eu piscava. As olheiras ficaram mais profundas, os olhos mais fundos, a pele mais pálida. Era como se ele estivesse envelhecendo rapidamente diante dos meus olhos. Um frio percorreu minha espinha. Decidi quebrar o silêncio. "Você sabe para onde está indo?" perguntei, a voz tremendo. Ele não respondeu de imediato. Depois de um longo tempo, murmurou: "Já estou indo para onde todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde." Meu estômago se revirou. Algo estava muito errado. Eu precisava sair daquele carro. Tentei abrir a porta, mas ela não se mexia, como se estivesse trancada por dentro. O desespero começou a tomar conta de mim. A estrada continuava a mesma, sem fim. Era como se o mundo lá fora estivesse congelado no tempo. "Eu quero descer. Agora!" eu gritei, tentando manter a calma. Ele virou a cabeça lentamente para mim, e o que vi me fez quase perder o fôlego. O rosto dele estava completamente diferente. A pele estava cinza, os olhos afundados nas órbitas, e um sorriso macabro se formava em seus lábios rachados. "Não há saída", ele disse num sussurro rouco. Eu puxei o cinto de segurança, desesperado para sair dali, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o carro começou a desacelerar. Olhei pela janela e vi uma pequena estação de gasolina abandonada. O homem parou o carro na frente dela, e antes que eu pudesse reagir, ele virou para mim e disse: "Aqui é onde você desce." Sem hesitar, abri a porta com força e corri para fora do carro, o coração batendo a 1000. Não olhei para trás. Não importava o que aquele homem fosse, eu só queria distância dele. A estação de gasolina parecia vazia, mas havia luzes fracas no interior. Entrei correndo, ofegante, e fui recebido por um senhor que parecia ser o atendente. Ele olhou para mim com uma expressão curiosa, como se já soubesse o que eu estava passando. "Pegou uma carona, não foi?" ele perguntou com uma voz cansada. Eu assenti, tentando recuperar o fôlego. Aquele homem, ele... O atendente balançou a cabeça lentamente.
Você não é o primeiro, e não vai ser o último. Essa estrada, ela tem um jeito de atrair os perdidos. Senti um arrepio me percorrer. O homem no carro, ele não era apenas estranho. Ele era algo muito pior, algo que eu não podia explicar. E eu sabia, no fundo, que tinha tido muita sorte de conseguir sair. Enquanto o atendente voltava ao seu trabalho silencioso, eu olhei pela janela. O sedã havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Desde aquela noite, eu nunca mais aceitei uma carona. Naquela estrada há coisas piores do que ficar sozinho. Eu estava dirigindo há horas. Era tarde da noite, e o único som que me fazia companhia era o ronco baixo do motor e o zumbido distante de algum inseto noturno se chocando contra o para-brisa. A estrada era deserta. Parecia que eu era o único naquele trecho, cortando a escuridão entre uma cidadezinha do interior e a outra. Olhei para o relógio. Passava um pouco da meia-noite. A única luz vinha dos faróis do meu carro, que iluminavam a faixa branca contínua da estrada, estendendo-se como uma linha infinita no asfalto negro. Uma fina neblina começava a subir, cobrindo o chão como uma manta pálida, dando à paisagem uma aparência de sonho, ou melhor, de pesadelo. O sono estava começando a me pegar quando vi uma figura no acostamento. Era uma mulher, vestida com um casaco longo e escuro, quase se fundindo com a escuridão ao redor. Ela ergueu a mão e acenou para mim, desesperada. Parei o carro instintivamente. A ideia de parar na estrada àquela hora não parecia uma boa ideia, mas alguma coisa nela me fez pisar no freio. Abaixei o vidro e perguntei: "Tá tudo bem?" A mulher se aproximou devagar, como se estivesse com medo de assustar. Seus olhos pareciam vazios, mas de alguma forma tristes. "Meu carro quebrou mais adiante", ela disse, com a voz suave e baixa, quase um sussurro. "Pode me dar uma carona até o posto?" Apontei para o banco do passageiro, e ela entrou sem dizer mais nada. Fechei o vidro e voltei para a estrada, mantendo o olhar fixo à frente. Por um tempo, viajamos em silêncio. Ela parecia retraída, olhando fixamente pela janela, enquanto eu tentava disfarçar o desconforto. Aquilo estava muito estranho, mas eu não queria ser mal educado perguntando coisas demais. Alguns minutos depois, resolvi quebrar o gelo. "E onde você estava indo?" Perguntei. Ela virou o rosto lentamente para mim, com um olhar que me gelou o sangue. "Eu estava voltando para casa", respondeu ela, com um tom que parecia perdido. O jeito que ela disse aquilo me deixou arrepiado. Havia algo na voz dela, uma tristeza profunda, quase como se ela estivesse presa em algum lugar. Continuamos em silêncio por mais algum tempo, até que ela se virou para mim novamente e disse algo que fez meu coração parar. "A estrada é perigosa a esta hora. Você deveria ter cuidado." Quando olhei para o lado, percebi que seu rosto estava pálido, os olhos fixos em mim, mas de um jeito vazio, sem vida. Um calafrio subiu pela minha espinha. Naquele momento, me dei conta de que o carro estava absurdamente frio, como se a temperatura tivesse caído repentinamente. Olhei para o painel e vi que o ar-condicionado estava desligado. Eu tentei disfarçar o medo e perguntei: Tá com frio. Posso ligar o aquecedor?" Ela apenas me observava, sem responder. Voltei a olhar para a estrada, tentando manter o controle. Foi então que vi uma placa indicando que o próximo posto estava a alguns quilômetros. Acelerei um pouco, ansioso para chegar logo. O silêncio parecia me engolir, e cada segundo ao lado dela parecia uma eternidade. Eu queria perguntar mais coisas, mas algo dentro de mim dizia que era melhor ficar quieto. Finalmente, após alguns minutos sufocantes, avistei o posto. Quando parei o carro, virei-me para avisá-la de que tínhamos chegado, mas o banco do passageiro estava vazio. Pisquei várias vezes, sem acreditar no que via. Eu não tinha ouvido a porta abrir, nem senti o carro balançar. Ela simplesmente desapareceu. Saí do carro em um pulo, olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Um frentista veio até mim, talvez intrigado com a minha expressão de pânico. "Você está bem?" ele perguntou. Eu me aproximei, ainda atordoado, e perguntei sobre a mulher. Ele me olhou com uma expressão que misturava pena e desconfiança. "O senhor tá sozinho desde que chegou." Não vi ninguém entrar ou sair do carro. Eu tremi. A sensação de gelo ainda estava em minha pele, e o olhar daquela mulher parecia ter ficado gravado em minha mente. Então, o frentista suspirou, como se já estivesse acostumado com histórias daquele tipo, e disse:
Já ouvi falar de uma mulher que pede carona nessa estrada. Dizem que ela morreu há muitos anos, tentando voltar para casa. Talvez seja ela quem você encontrou. Não consegui responder. Voltei para o carro com a mente a mil, na estrada novamente. Não conseguia tirar os olhos do banco do passageiro, onde ela estivera. Desde então, nunca mais parei para ninguém à noite. Não por maldade, mas porque aprendi, naquela noite, que há coisas que a gente não consegue entender. Às vezes, as almas perdidas só querem companhia, ou talvez estejam presas, revivendo o último momento, sem nunca encontrar o descanso. A estrada é solitária, e a gente nunca sabe o que pode encontrar ao longo dela. Eu nunca fui fã de longas viagens de carro, especialmente à noite. Algo sobre a escuridão que envolve a estrada me deixa inquieto, mas naquela noite eu não tinha escolha. Havia saído tarde do trabalho e a única maneira de chegar ao meu destino era encarar mais de 200 quilômetros de uma rodovia praticamente deserta. O relógio no painel do carro marcava meia-noite quando deixei a última cidade para trás. A estrada estava mergulhada em uma escuridão total. Eu mantinha o farol alto, mas parecia que a luz do carro só iluminava uma fração do que deveria. Tudo ao redor era um vazio profundo, exceto por algumas árvores retorcidas que apareciam como sombras sinistras na beira da estrada. Liguei o rádio, mas só consegui captar estática. Suspirei. Seria uma longa noite. Cerca de 1 hora de viagem havia se passado, e eu não tinha visto outro carro desde que saí da cidade. A solidão começava a me incomodar. Tentei me distrair com pensamentos aleatórios, quando de repente, à minha frente, algo apareceu no meio da estrada. Freando bruscamente, o carro derrapou e parou a poucos metros de distância de uma figura humana. Era um homem, parado bem no meio da pista, com roupas sujas e rasgadas, olhando diretamente para o meu carro. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo ali, no meio do nada? Eu não queria ficar ali, mas também não podia simplesmente atropelar alguém. Destranquei a porta, já sentindo uma onda de ansiedade me invadir, e saí do carro. Ei, está tudo bem? Você precisa de ajuda? Perguntei, com a voz tremendo um pouco. O homem não respondeu. Ele apenas continuava me encarando. Sua expressão era vazia, os olhos fundos e o corpo quase imóvel. Algo nele parecia errado. Aquilo não era uma pessoa comum. Não sabia explicar porquê, mas senti um arrepio profundo me percorrer. Dei um passo para trás e quando olhei de novo, o homem já não estava mais lá. Ele simplesmente sumiu. Olhei ao redor, meus olhos varrendo a escuridão. Como ele poderia ter desaparecido tão rápido? Meu coração batia na garganta e tudo dentro de mim dizia para eu entrar no carro e sair dali o mais rápido possível. Obedeci ao instinto. Entrei no carro e travei as portas, minhas mãos suadas no volante. Respirei fundo, tentando me acalmar. Dei partida e acelerei, sentindo o nervosismo crescer a cada quilômetro. Algo estava muito errado naquela estrada. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, mas era impossível. A presença do homem havia sido tão real e agora ele havia sumido no ar. Conforme eu continuava dirigindo, notei outra coisa estranha. O marcador de combustível. Antes de sair da cidade, o tanque estava quase cheio, mas agora a agulha estava perigosamente perto do E. Eu sabia que não tinha dirigido o suficiente para gastar tanto combustível. Era impossível. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, e enquanto tentava encontrar uma explicação, algo muito pior aconteceu. As luzes do painel começaram a piscar. O rádio, que eu nem sabia que estava ligado, de repente soltou um estalo alto e começou a emitir uma estática sinistra, como se alguém estivesse mexendo nas frequências. Eu estava sozinho, no meio de uma estrada deserta, e meu carro parecia estar à beira de um colapso. O medo me agarrou como uma garra gelada. Tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que era só uma falha no sistema elétrico do carro. Mas então, algo mais chamou minha atenção. No banco de trás. Pelo retrovisor, vi um vulto sentado no banco de trás do meu carro. A imagem era borrada, como se estivesse envolta em uma neblina. Meus olhos se arregalaram e o sangue fugiu do meu rosto. O reflexo mostrava claramente uma figura sentada, imóvel no banco traseiro. Eu sabia que estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Com o coração martelando no peito, virei-me rapidamente, olhando diretamente para o banco de trás.
Estava vazio. Não havia ninguém ali. O alívio foi imediato, mas durou apenas um segundo, até que eu vi algo no reflexo do espelho novamente. O vulto estava de volta, dessa vez mais nítido. Um rosto pálido e desfigurado, com olhos fundos, me encarava. Meu corpo congelou, o ar parecia fugir dos meus pulmões. Tentei desviar o olhar, mas era como se algo me prendesse naquele reflexo. E então, o vulto começou a se mover. Uma mão lentamente se estendeu para frente, como se quisesse tocar o meu ombro. Sem pensar, pisei no acelerador. O carro arrancou com força e o vulto desapareceu novamente. Mas eu sabia que algo ou alguém estava comigo naquele carro. Continuei dirigindo, a adrenalina correndo nas veias, meu corpo todo tremendo. A estrada à minha frente parecia se esticar infinitamente, como se eu estivesse preso em um loop sem fim. As árvores, os postes, tudo parecia se repetir, como um cenário de filme de terror. Meu combustível estava quase acabando e eu não fazia ideia de onde estava. Nenhum sinal de civilização, nenhuma placa, nada. Foi então que vi um ponto de luz à frente. Parecia uma cabine telefônica. O que ela estava fazendo ali, no meio do nada? Sem outra opção, parei o carro. Era minha última chance de pedir ajuda. Saí do carro rapidamente e corri até a cabine. O telefone parecia funcionar. Peguei o gancho e disquei para a emergência, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Alô? Alô? Gritei, desesperado. Estou perdido na estrada, meu carro está com problemas e há algo errado, por favor me ajudem. A linha estava silenciosa por alguns segundos, antes de uma voz feminina responder, suave demais, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui. Meu corpo ficou paralisado. A voz era fria, sem emoção, como se não fosse humana. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone desligou. Um silêncio profundo tomou conta da cabine. E então, a porta da cabine se fechou com força, sozinha. Eu me virei bruscamente, e lá estava ele. O homem. O mesmo que eu havia visto antes na estrada, estava parado a poucos metros de distância, me observando com aquele olhar vazio. Mas agora, ele não estava sozinho. Atrás dele surgiam mais figuras, todas saindo da escuridão da estrada, com roupas sujas e rasgadas, seus corpos movendo-se de maneira errática. Eles estavam se aproximando. Corri para o carro, o coração batendo descompassado. Entrei e travei as portas com as mãos trêmulas. Aquelas figuras, aquelas coisas, continuavam vindo, cercando o carro. Eu pisei no acelerador, o motor rugiu, mas o carro mal se moveu. Eles estavam por toda parte, batendo nas janelas, arranhando metal, sussurrando coisas que eu não conseguia entender. E então, de repente, tudo parou. O silêncio voltou e as figuras desapareceram como se nunca tivessem estado ali. Mas eu sabia que elas ainda estavam me observando de algum lugar, esperando por mim. Eu não lembro como consegui sair daquela estrada. As horas seguintes foram um borrão. O que sei é que desde aquela noite, algo mudou, algo me seguiu. E agora, toda vez que dirijo à noite, eu vejo aqueles olhos no retrovisor.